porque ele era o que falava, Moisés era gago. Traz para Arão e fala assim: Arão, vamos fazer um Deus para nós. Aí levanta uma oferta no meio do povo. O povo traz ouro para fazer o que, mano? Uma imagem de adoração. O que eles fazem para si? Um bezerro de ouro. E o que eles fazem? Começam a prestar culto a uma estátua em que eles moldaram com a sua própria mão. Deixa o Espírito de Deus falar, porque muita gente continua se prostrando diante de ídolos e de outras coisas. E aí Deus diz assim: olha, esse povo aí, que deveria estar me servindo no deserto durante o tempo que eu provi para ele todas as coisas, eles levantaram altares a Moloque. Aí é interessante, sabe quem que é Moloque? Moloque é um deus que era meio homem, meio boi, ao bezerro que eles fizeram. Moloque era o deus que eles punham fogo, eles acendiam a labareda dentro dele, ele se tornava incandescente. E as crianças eram dadas às mãos dele e eram mortas, sacrificadas, assadas no ídolo que era Moloque. A Bíblia diz que nós não devemos fazer passar pelo fogo os nossos filhos e filhas. Deus diz que nós não devemos oferecer gente de oferta. Eu estava lendo um artigo que diz que das épocas, não sei se é verdade, vou colocar uma estatística aqui que eu li, e nem sempre isso é, mas vale de reflexão. Moloque, o dia de Moloque é setembro, e segundo esse artigo que eu estava lendo, é a época que se desaparece, sequestra mais crianças, que some, e é o Deus em que se oferta a ele sacrifício de crianças. Esses dias eu estava assistindo televisão, e uma das coisas de festa junina, o que é? Batizar filho aonde? No fogo. Nunca faça passar pelo fogo seus filhos ou filhas. E aí ele diz lá, e é mais, vocês se dedicaram à adoração aos astros. E no caso aí a gente vai lendo lá, era um deus Refã, que aí falava que muitas vezes era Vênus, e quantas vezes nós estamos vendo as pessoas lá tentando descobrir nos astros o que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós vemos pessoas enredadas, que não saem de casa, sem ler lá qual é o desígnio do astro de um planeta, como se o planeta rodando, e no caso aqui a maioria era Vênus naquela época, que ele chamava mais atenção. Deus está dizendo para mim e para você, que a história que Ele quer construir da nossa vida, precisa ser uma história sem idolatria, que a nossa vida não pode ser conduzida por misticismos, que aquilo que vai prevalecer sobre nós é o conhecimento do plano e do projeto de Deus, que começa lá no Gênesis, e que um dia vai terminar no Apocalipse, e que a nossa história é uma história em que Deus já deu para nós o alívio de sabermos qual é o final de tudo, de que o reino de Deus não é um reino, e o reino do inferno é outro, como se eles se equivalessem, como se o diabo poderia fazer um gol aos 46 minutos, segundo tempo, de mão, e ceifar a nossa vida da mão de Deus. Deus já disse que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas Ele está dizendo que algumas práticas da nossa vida, eu preciso lembrar da orientação de Deus, para que eu não caia em ciladas de tradições, de práticas, de ideias, de coisas que podem parecer que são adoração a Deus, e Deus está dizendo que são adoração ao demônio. Então o Estevão está sendo levantado para a minha vida, para a sua vida, para dar um testemunho de transformação, de fé, de consciência, a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito do que Deus tem para mim, que Deus tem para você. A perseguição que começa lá nesse momento dos discípulos, onde Estevão depois foi apedrejado, e a gente vai ler isso, durou mais de 200 anos. Significa, amado, que muitas vezes a gente está sentindo, querendo abandonar Jesus, porque estamos sendo
futigados por alguém por alguns anos. E esses homens que viveram, e que essa palavra chega até nós até hoje, é fruto da fidelidade, da revelação de Deus na vida daqueles que tiveram morte por apedrejamento, como é o caso do Estevão. Homens que pôde argumentar. É muito importante você ler o capítulo 7, viu, irmão? Você marca aí na sua Bíblia, porque vai contando a história. O Estevão começa a dizer assim: olha, o que eu estou falando para vocês aqui não é novo, vou começar a lembrar vocês. Vocês querem servir a Cristo? Quem é esse Cristo? De onde ele veio? A Elisa está ali, e semana passada ela falou assim para mim, a gente estava lá e ela falou assim: papai, existia gente antes de Jesus? Aí eu fui explicar para ela. Falei: minha filha, do Jesus que nasceu da Maria, tinha uma história da humanidade inteira. Mas antes de Jesus, Deus não tinha nada. Porque foi por meio dele, através dele, para ele, que todas as coisas foram criadas. Mas o Jesus histórico, que a gente conta hoje, que nós estamos aqui no dia, em julho de 2011, o que? Anos depois do nascimento de Jesus. Então, amado, e na minha vida e na sua vida, a nossa história pode ter um marco como esse. A história em que Jesus entrou na minha vida. Então eu tenho uma história anterior que estava cheia de Moloque, de deuses Renfã, mas que uma vez que eu entendi Jesus na minha vida, a minha vida agora é de integridade, de dignidade, de conhecimento, de adoração ao único Deus, único e verdadeiro, de conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente achando que a religião vai resolver o problema. Religião às vezes pode te embriagar por algum tempo, mas só Deus pode produzir o novo na sua vida. A religião vai tentar te reformar, coloca um remendo aqui, uma pedra em cima do outro assunto ali, uma ideia ali, mas transformar, fazer novo, só Cristo. Quem quer ser tudo novo na sua vida? Eu quero, sempre. E aí eu preciso de quê? Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que diz. E aí qual que era a questão? A tradição de Moisés, a derrubada do templo. Aí depois ele continua dizendo, e o Estevão, por isso que ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele diz assim: olha, há uma tradição de Moisés, eu estou dizendo que Moisés já diz. Depois eles começam a falar: mas você está falando que Jesus vai destruir o templo. Aí ele começa a falar do tabernáculo no deserto, do momento, tá? Aqui, ou seja, que o templo, que é isso que eu disse, a gente não vai à igreja, a gente é a igreja. Muitos templos viraram ruínas, espalhados por todo o canto da terra. Muitos outros virarão ruínas, e outros já desapareceram, você nem sabe que eles passaram por ali. Mas a igreja de Jesus jamais passará, porque é daqui para a eternidade. Quando eu entendo isso, eu começo a valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Então o nosso prédio, ele tem que ser funcional. Nosso prédio tem que servir a comunidade. Por isso nós temos uma escola de artes aqui embaixo, por isso nós temos a produtora, televisão, e aí nós tentamos otimizar o máximo possível o nosso auditório, porque a coisa mais ociosa no planeta Terra, as propriedades mais ociosas, chamam-se templos, que às vezes você paga um dinheirão para usar 4 vezes por mês. Então nós queremos usar o máximo possível. Por isso que quando você vê nossa chamada, alguma publicidade, você vai lá escutar auditório, para todo mundo entender que eu e você somos igreja, e de que aqui é o prédio que a gente se reúne. E por falar em igreja, se prepare que a gente vai começar a levantar oferta especial para o próximo mês, para a gente trocar as cadeiras que já foram escolhidas. Fala para o seu irmão aí: irmão, você vai ajudar, viu? Aí diz assim, verso 51, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem vocês se tornaram traidores, assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não lhe obedecem.
ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita dos céus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam ouvidos e fortes e gritavam, lançaram-se todos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Anota esse nome, que é o Paulo, viu, irmãos? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, ou morreu. Adormeceu aí, quando você lê na Bíblia, quer dizer que não é porque ele está dormindo, não. Quer dizer é que ele vai ressuscitar em Cristo. É a promessa de Deus para a nossa vida. O Estevão confrontou aqueles homens. O Estevão foi injuriado, levantaram mentiras contra ele. O Estevão argumentou a sua tese a respeito de Jesus, usando tão somente as Escrituras. E Estevão confrontou aquele povo, que também ele não alisou com eles, falou assim: vocês estão mais uma vez se opondo ao que Deus quer fazer na vida de vocês. Naquele instante, ele foi então sentenciado à morte, a apedrejamento. E você pensa que é alguém morrer apedrada. E mesmo em morte de apedrejamento, Estevão teve uma visão do céu, onde ele viu os céus abertos e a presença de Jesus. E ao mesmo tempo, ele não intercedeu por si para que as pedras não o machucassem. Ele intercedeu para o Pai, dizendo: Deus, não os condene por esse pecado. Você quer ser um homem ou mulher de Deus, irmão? Primeiro, aprenda que para fazer isso você tem que ter fé, você tem que ter o Espírito Santo, você precisa agir com graça e pelo poder de Deus, e você tem que ser alguém que conheça a palavra para argumentar, não segundo o que você acha. O seu testemunho pode ser o mais poderoso possível, mas se não for calcado, baseado em palavra de Deus, não pode ser dado. Perdoar é decidir não levar em conta mais a falta ou a falha de quem quer que seja sobre a minha vida. Eu resolvi perdoar. Você está sentindo ainda constrangimento? Muito. Mas eu decidi perdoar. E perdoar é dar à pessoa a possibilidade de uma história nova. Ah, então eu vou ter que conviver? Não necessariamente. Mas tem que haver o quê? Perdão. Perdão. Essa é a palavra que define ser servo, ser filho, ser discípulo de Cristo Jesus. Perdoai a quem vos tem ofendido.